Boa tarde. Mais forte, boa tarde. Vamos aprender aqui um pouquinho sobre a melhor matéria física? Vamos sim. Uma aula show, para alunos show. E nós vamos acrescentar isso aí, tá certo? Eu começo a falar, pessoal, dessa aula palestra para vocês, falando da concentração. E nós não vamos crescer se não tiver concentração. Então pense, se você for tecer um comentário com um colega, você vai atrapalhar alguém. Então se segurem, tá certo? Cuidado aí com as conversas paralelas. E hoje, pessoal, a aula é sobre eletricidade. Certo? Dentro das quantitativas do Enem, é o terceiro assunto mais cobrado. Primeiro, fenômenos ondulatórios. Segundo, as leis de Newton. E terceiro, circuito elétrico. Vocês vão ver isso também, a parte de fenômenos ondulatórios e as leis de Newton, tá certo? Vamos começar? Peguem a nossa apostila e abram a apostila na página 78. Vamos. Página 78. Eu queria que todo mundo... Meu nome é Haroldo Feitosa, tá certo? O meu Instagram é haroldofeitosa77, tudo junto. Aí fica meu e-mail, né? E meu Instagram é Haroldinho Feitosa, tá certo? Haroldinho Feitosa. Quem quiser, pode colocar lá, que tem várias coisas que eu posto de física aí. Eu tenho uma vasta experiência em pré-vestibular e vamos juntos. Vamos lá. Eu queria que todos se sentassem, tá bom? Ficassem acomodados aí e vamos começar. Vamos lá. Atenção. Primeiro de tudo, o que é corrente elétrica? Eu quero todo mundo concentrado e olhando para o telão. Esquece o Haroldinho. Esquece o Haroldinho. Vamos lá. Todo mundo concentrado e olhando para o telão. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica, pessoal, é um fluxo de carga elétrica. Se tem carga elétrica em movimento, gera corrente elétrica. E se essa carga ela é ordenada, nós dizemos que essa carga elétrica é uma corrente elétrica em um circuito. Então vamos olhar aqui, presta atenção. No condutor metálico, são muitos elétrons fracamente ligados a seus átomos. Chama-se isso de elétrons livres. Então quero ver todo mundo falando. O que é que existem nos metais? Elétrons livres. E esses elétrons, pessoal, eles ficam de maneira desorganizadas. Nós não chamamos isso de corrente elétrica. Muito bem. Elétrons livres movem-se aleatoriamente pela superfície do material. Então, repetindo. Eu adoro trabalhar com repetição, tá certo? Então, vamos lá. O que é que tem nos metais? Elétrons. Esses elétrons se movimentam como, pessoal? Aleatoriamente. Certo? Esses elétrons se movimentam aleatoriamente. Ok. Corrente elétrica é o movimento organizado dos elétrons. Se esses elétrons se organizarem e fizerem uma filazinha e se movimentarem juntos, nós chamamos isso de corrente elétrica. Então, bora lá. Os metais têm elétrons se movimentam ou não tem? Tem. São organizados? Falem. Não. Se eles não são organizados, então isso não é uma corrente elétrica. Corrente elétrica é quando os elétrons se movimentam organizadamente. Ok. Aí eu coloquei aqui, pessoal, um pedaço de um metal, certo? Onde que os elétrons estão se movimentando organizadamente. Esquece o Haroldinho, todo mundo olha para o telão. Vai, todo mundo olhando para o telão. Olhando para o telão. Cada bolinha dessa é um elétron. Notem que esses elétrons estão se movimentando de acordo com essa setinha. Vocês estão vendo que essas setinhas estão todas indo para o mesmo sentido? Então significa dizer o quê? Que quando os elétrons se movimentam no mesmo sentido, eles estão organizados. O que é que nós temos? Corrente elétrica. Professor, eu já entendi. Se eu já entendi, pode passar para frente? Não. O que é que nós vamos fazer? Repetir. O que é que tem nos metais? Elétrons. É uma corrente elétrica? Corrente elétrica é quando os elétrons se movimentam como? Organizadamente. Na figura, os elétrons estão se movimentando organizadamente? Sim. O que é isso?
corrente elétrica. Foi claro? Show de bola. E como é que a gente deixa esses elétrons se movimentarem organizadamente? Pronto, essa é a nossa aula de hoje. Falar sobre energia elétrica, corrente elétrica. Vamos lá. Se vocês perceberem, corrente elétrica é o fluxo de carga por intervalo de tempo. É a quantidade de elétrons que passa por um certo intervalo de tempo. Só que esses elétrons não podem passar aleatoriamente, tem que serem como? Organizados. Os elétrons têm que ser organizados. Se eles não forem organizados, não é corrente elétrica. Aí eu vou perguntar para vocês aí. Se eu tenho a quantidade de carga que passa por um certo intervalo de tempo, isso me dá a corrente elétrica. Isso me dá a corrente elétrica. Então, corrente elétrica é carga dividido pelo tempo. Eu queria que, por favor, quando a gente escreve, a gente aprende mais. Eu queria que, por favor, você escrevesse. I é igual a Q sobre T. Todo mundo escreve aí e marca. I igual a Q sobre T. I igual a Q sobre T. Aí o Haroldo vai perguntar, o que é o I? Corrente elétrica. O que é o Q? Carga. O que é o T? Tempo. Certo? Então, corrente elétrica é a carga pelo tempo. Só que essa carga não pode ser desorganizada. Tem que ser como? Organizada. Muito bem? Ok. Vamos à frente. E quando essa corrente elétrica... E quando essa corrente elétrica encontra alguma dificuldade, nós dizemos que essa corrente elétrica encontrou uma resistência. Pessoal, quando você está andando e você encontra um buraco, você não encontrou uma resistência? E você vai ter dificuldade ou não vai ter dificuldade de atravessar esse buraco? Aí você vai ficar cansado para atravessar esse buraco. É o que acontece com a corrente elétrica. A corrente elétrica, quando ela encontra uma resistência, faça literalmente a palavra resistência. A corrente elétrica vai ter uma dificuldade de atravessar. Então a corrente elétrica vai ficar cansada. Como a corrente elétrica fica cansada, ela gera calor. Então, sempre que a corrente elétrica encontra uma resistência, gera calor. Então bora fazer o seguinte, bora fazer uma experiência gigantesca assim. Todo mundo, pegue seu braço, pegue seu dedo do outro braço, esfregue nesse seu braço, esfregue. Está gerando calor? Esfregue mais rápido. Está saindo uma sujeirinha? Não. Certo? Presta atenção. Todo mundo tomou banho, vamos lá. Esfrega mais rápido. Está gerando calor ou não, pessoal? Tá ou não? Quanto mais rápido, mais calor. Vamos fazer uma analogia. Melhor maneira de explicar é com comparação. Quem é o braço? É a resistência. Quem é o dedo? Corrente elétrica. Vocês estão me entendendo ou não? O que é que a corrente elétrica faz quando encontra uma resistência? Gera calor. Então vamos lá. Quanto mais eu esfrego esse braço, mais calor. Fui claro? Então vamos repetir. Mas professor, eu já entendi. Passa para frente. Não. Vamos lá. Corrente elétrica. O que é que tem nos metais, pessoal? Tem elétrons o que nos metais? Não escutei. Esses elétrons se movimentam organizadamente? Falem. Desorganizados. Quando esses elétrons se movimentam organizados, o que é que nós temos? Corrente elétrica. E quando essa corrente elétrica encontra uma resistência, o que é que gera? O que é que gera? Calor. Então, o que é a resistência? É o local aonde a corrente elétrica encontra a dificuldade. Fui muito claro ou não? Beleza. Então olha aqui, ó. Todo mundo olhando para o telão. Vocês estão vendo um fio e no meio desse fio tem um riscozinho assim, tipo um raio. Estão vendo ou não? Isso é chamado de resistência. Vocês estão vendo um I e uma setinha? Vocês estão vendo ou não? Esse I e essa setinha significa dizer o quê? A corrente elétrica. O que é que acontece quando a corrente elétrica encontra uma resistência? Falem. Calor. Quando essa corrente elétrica encontra uma resistência, gera calor. Se vocês perceberem, a corrente vai de um ponto, encontra uma resistência e volta para outro ponto.
Para ter uma corrente elétrica, é necessário que esses pontos tenham uma diferença de potencial. É por isso que a corrente elétrica ela vai de um ponto para outro. Professor, explique isso aí com analogia, com comparação. Vou explicar agora. Olhe para cá. Aliás, escutem e olhem. Vocês concordam comigo que quando a gente tem uma diferença de altura e tem água lá em cima, quando a gente abre uma comporta, o que acontece com essa água? Ela desce. Por que ela desce? Porque existe uma diferença de nível. Concordam comigo ou não? Aí eu pergunto para vocês, faça uma analogia, uma comparação entre essa mesma diferença de nível com uma diferença de potencial. Sempre que eu tenho um ponto e outro ponto que tem uma diferença de potencial, vai sair uma corrente elétrica de um ponto para outro. Quando essa corrente elétrica encontra a resistência, o que é que gera? O que é que gera? Calor. Ah, então agora eu estou entendendo. Quem é que organiza as cargas elétricas? Uma diferença de potencial. Então, se eu pegar um metal e ligar na ponta do metal, na outra ponta do metal, potenciais diferentes, esses elétrons, pessoal, eles todos se organizam. E eles vão de um potencial maior para um potencial menor. Vão de uma altura maior para uma altura menor. Analogia com a água. Aí quando esses elétrons vão caminhando sobre o metal faz uma resistência. Por isso que gera calor. Eu creio que todos aqui já devem ter pego num carregador de celular depois que ele está ligado há um bom tempo. Quando você pega num carregador de celular, depois que ele está carregando o celular, ele está como? Frio ou quente? Frio ou quente? Explica. Vou explicar. Tem corrente elétrica indo da tomada até o celular. Só que o fio é uma própria resistência. O que é que acontece quando a corrente elétrica encontra uma resistência? Falem. Pronto. Quando você tira o celular, deixa de ter corrente elétrica indo da tomada até o celular. Cessa a corrente elétrica, acaba o calor. Acaba o efeito Joule. Vocês estão me entendendo ou não? Sim? Ok. Quando você liga um ventilador e você pega na parte de trás do ventilador, como é que esse ventilador está? Porque ali tem corrente elétrica passando por uma resistência. Sempre que a corrente elétrica passa por uma resistência, gera calor. Ok, vamos agora falar um pouco de matemática. E essa diferença de potencial é igual a U, o que é U? Diferença de potencial. É igual a resistência vezes a corrente. Copia isso aí. Certo? A gente chama, faz uma palavrazinha para ficar melhor você entender. A gente chama isso aí de URI. URI. Certo? Ou seja, o que é o U? É a diferença de potencial. O que é o R? É a resistência. E o que é o I, pessoal? É a corrente elétrica. O I é a corrente elétrica. Então vamos lá. A diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Eu quero todo mundo aqui no ginásio copiando. A diferença de potencial, que é o U, é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Vamos lá. Repete. Ai, não estou aguentando mais repetição, pois eu vou repetir demais. Quando eu tenho metal, o que é que esse metal tem em excesso? Elétrons. Elétrons. E esses elétrons se movimentam organizado ou desorganizado? Desorganizado. Isso é corrente elétrica? Como é que eu organizo esses elétrons? Você liga um potencial e outro potencial diferente. Quando eu ligo esses potenciais diferentes, esses elétrons fazem como? Ficam todos organizados. Quando esses elétrons se organizam, aí eles vão todos num sentido. Esse sentido chama-se de quê, pessoal? Corrente elétrica. Mas para eu ter essa corrente elétrica é necessário que eu tenha uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial é igual a R vezes I. Essa diferença de potencial é chamada de R vezes I. Show de bola. Tá muito bom. Aí vamos lá. Professor, e como é que eu faço a característica dessa resistência?
Então vamos lá. A resistência, pela segunda lei de Ohm, em homenagem a esse físico, colocou-se a unidade Ohm. Beleza? Preste atenção. A resistência é igual a Rho, que é esse Pzinho aí, vezes L sobre A. Então, Rho vezes L sobre A. Não junte essa palavra, certo? Rho vezes L sobre A. Certo? Aí vamos junto aqui com o Arodinho. Vamos lá. Todo mundo copiando essa fórmula aí. Resistência é igual a Rho vezes L sobre A. O que é esse Rho? Puxa uma setinha e escreva. Depende do material. O Rho depende do material. Arodinho, se essa resistência for de cobre, aí esse Rho, né, tem um valor numérico. Se for de alumínio, outro valor numérico. Se for de ferro, outro valor numérico. Então, a resistência depende do material. Ok. O que é L? É o comprimento do fio. E o que é A? É a área de secção transversal. É por isso, pessoal, que às vezes você está lá na sua casa e geralmente a energia cai. Aí ele chega e diz assim: vamos trocar a fiação? Vamos colocar um fio mais grosso. Quando a gente coloca um fio mais grosso, a gente está fazendo o que, pessoal? A gente está aumentando a área. Aumentando a área, você diminui essa resistência. Você diminui a resistência para a corrente passar com mais facilidade. Estão entendendo? Então vamos lá, vamos lá. Quais foram as 3 formulazinhas que nós falamos até agora? Corrente é carga sobre o tempo. I igual a Q sobre T. Segunda, URI. U igual a R vezes I. E a terceira, resistência igual a Rho vezes o comprimento sobre a área. Ok? Ok. Vamos lá. Está bem aí uma resistência. Uma resistência. Vamos supor que pela cor, para facilitar, essa resistência ela é de cobre. Então, se ela é de cobre, ela tem uma resistividade, que é esse Rho. O que é esse L? Falem para mim o que é o L. É o comprimento. E o que é o A? O A é a área. Então, bora. Aumentar o A, deixar o fio mais grosso. Diminuir o A, deixar o fio mais fino. Aumentar o L, aumentar o comprimento da resistência. Diminuir o L, diminuir o comprimento da resistência. Certo? E mudar de material. No lugar de cobre, eu colocar alumínio. Você muda o Rho. Você muda a resistividade. Beleza? Certo? Absorver. Repetição. O que é que eu tenho nos metais? O que é que os metais têm de sobra? Elétrons. Elétrons se movimentam organizadamente. Se movimentam como? Desorganizado. É corrente elétrica? Não. Se eu ligar esse metal a 2 potenciais diferentes, o que acontece com esses elétrons? Façam uma zoada. Eles ficam todos como, pessoal? Quando eles ficam organizados, eles se movimentam no mesmo sentido. Chama-se isso de quê, pessoal? De corrente elétrica. Pessoal, você vai ficar todo arrepiado quando eu colocar uma animação aqui e você vê esses elétrons se movimentando desorganizadamente, liga uma diferença de potencial e eles ficam organizados. Ok, vamos lá. E agora, a parte principal da nossa aula, para a gente já começar os exercícios. A chamada potência. Professor, eu tenho dificuldade demais, que eu me confundo muito, potência com energia. Dá para confundir um pouco, agora é fácil também, pessoal, de diferenciar. Certo? Como? Potência, pessoal, é a característica no qual eu vou transformar, eu vou conseguir transformar um trabalho. Quanto mais rápido eu consigo gerar, aliás, quanto mais rápido eu consigo fazer o trabalho de transformação de energia, maior é a potência. Só para a gente fazer uma analogia, adoro trabalhar com comparação. Exemplo é tudo. Olha para cá. Você tem 2 carros, fale o que você acha, pessoal, não se preocupe não. Você tem 2 carros diferentes.
Os dois carros estão na mesma pista. Os dois carros vão de 0 a 100. Resumindo, os dois carros têm o mesmo trabalho de transformação de energia. Os dois carros têm que ir de 0 até quanto? 100 km por hora. O carro que for de 0 a 100 em menos tempo, ele é mais potente. Ele consegue fazer essa transformação de energia cinética de 0 a 100 em menos tempo. Então ele é mais potente. Vocês estão me entendendo ou não? Fui claro? Em compensação, se eu não quiser transformar na mesma energia, se eu pegar aparelhos de potências diferentes, quem tem mais potência elétrica, gasta mais energia elétrica. E quais são os aparelhos elétricos que têm mais potência? São aqueles que convertem em calor. São aqueles que convertem em calor. Então deixa eu fazer uma pergunta. Calor, pessoal, não necessariamente é quente. É aquele que converte em calor. Então vamos lá. Um exemplo prático. Chuveiro elétrico. Qual é o objetivo do chuveiro elétrico? Não escutei. Esquentar a água, transformar em calor. Chuveiro elétrico gasta muita energia. Vocês estão me entendendo ou não? Sim ou não? Beleza. Sanduicheira. Aquela sanduicheira elétrica. Qual o objetivo dela? Transformar energia elétrica em muita energia elétrica gasta. Ventilador. Ventilador transforma energia elétrica em não gasta muita energia elétrica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Então, como se calcula a potência de um aparelho elétrico? Você pega a diferença de potencial. Ei, pessoal, quanto é a diferença de potencial aqui em Fortaleza? A tensão em Fortaleza? Quantos volts? Quantos volts? 220 volts. Se você pegar, ligar o seu aparelho elétrico na tomada e vem uma corrente elétrica, se você multiplicar os 220 volts de Fortaleza vezes a corrente elétrica que o aparelho está puxando, você tem a potência. Quanto mais potência esse aparelho elétrico tem, mais corrente ele quer da nossa rede elétrica, mais energia gasta. E quais são os aparelhos elétricos que puxam mais corrente elétrica? São os aparelhos elétricos que fazem o quê, pessoal? Que transformam em calor. Aí você vai fazer assim, Haroldinho, então me diga uma coisa. Galera de cima aí, ó, todo mundo ligado aqui em mim. Então, se eu ligo um aparelho elétrico, vamos lá, quero que você responda. Se eu ligo um aparelho elétrico na tomada aqui em Fortaleza, qual é a DDP, qual a tensão de Fortaleza, qual é? Qual é? Beleza, aí eu liguei, aí puxou uma corrente elétrica, 1 ampere, 1 ampere. Liguei outro aparelho elétrico, na mesma tomada, 220, aí vem 2 amperes. Qual é o mais potente, o primeiro ou o segundo? O segundo. Por quê? Porque tem a mesma DDP, mas puxa mais corrente. Então bora para a nossa quarta fórmula. Potência é a DDP vezes a corrente. Copiem. Pio. Potência é a DDP vezes a corrente. Haroldinho, tu colocou primeiro a corrente vezes a DDP. É só para formular uma frase, certo? Pio. O que é o P? Potência. O que é o I? Corrente. O que é o U? DDP. Vamos lá. O que é o P? Potência. O que é o I? Corrente. O que é o U? DDP. DDP é a mesma coisa que tensão. Volt. Voltagem. Então, potência é igual a corrente vezes a DDP. Certo? Que para resistores, quero ver quem está ligado agora. Qual foi a segunda fórmula que eu pedi para vocês escreverem? URI. U igual a R vezes I. Então você pode, todo mundo olhando para o telão, mexer com essa potência aí, π, e no lugar do U colocar o R vezes I. Ou então no lugar do I, colocar o U sobre R. Aí ficam mais essas duas definições, ó. Que a resposta é a mesma. Que a resposta é a mesma. Qual é, Haroldinho? Potência igual a corrente vezes a DDP, π. Ou então, potência a DDP ao quadrado sobre a resistência. Ou então, potência igual a R vezes I ao quadrado. Professor,
complicou tudo, estava adorando. Qual dessas 3 fórmulas eu uso para a potência? Aí eu volto para vocês. Depende da questão. Se a questão estiver falando de DDP e corrente, a primeira. Se a questão estiver falando de resistência e corrente, a terceira. R vezes I ao quadrado. E se a questão estiver falando de DDP ao quadrado sobre resistência, a segunda. Mas todas elas têm que dar o mesmo valor. Por que tem que dar o mesmo valor? Porque a potência em um resistor é sempre a mesma. Certo? Para aquela corrente e aquela DDP. Ok? Beleza. Então, nós vamos agora revisar o que eu falei. O que é que está escrito aí? Está escrito efeito Joule. Arodim, o que é efeito Joule? Efeito Joule é calor. Efeito Joule é calor. E quando é que eu tenho calor? Toda vez que a corrente encontra uma resistência. Sempre que a corrente encontra uma resistência, gera-se calor. Fui claro? Sempre que encontra resistência, a corrente gera calor. Professor, e como é que a gente gera uma corrente? Vou explicar de novo. Sempre que você mantém os elétrons como, pessoal, para gerar corrente? Organizado. Sempre que os elétrons ficam organizados, eu tenho uma corrente elétrica. Aí sempre que essa corrente elétrica encontra uma resistência, gera-se calor. Efeito Joule. Agora olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Agora nós vamos ver as animações de tudo aquilo que a gente aprendeu. Só isso por hoje. Para a gente começar o nosso exercício aí. Preste atenção. Olha aí. Olha aí. O que é isso, pessoal? Para quem não está vendo, isso eu estou colocando é uma bateria. Isso é uma bateria. O que é que tem dentro dessa bateria? Elétrons. Só que esses elétrons estão como? Organizados? Não, estão como? Desorganizados. Ok. Aí o que é que eu vou fazer? Essa bateria tem uma diferença de potencial, que é os famosos polos. Polo negativo, polo positivo. Ok. O polo positivo é o de maior potencial. O polo negativo é o de menor potencial. Pois bem, se eu pegar essa bateria, que toda bateria tem como objetivo de transformar energia química em energia elétrica, que é o movimento desses elétrons. Se eu ligar essa bateria a um resistor, eu vou organizar essas correntes, essas cargas elétricas e vai ter uma corrente elétrica. Por isso, pessoal, que toda bateria é um gerador elétrico. Vamos para a palavra gerador. Gerador vem de gerar. Então a bateria gera corrente elétrica. A bateria transforma energia química em movimento organizado dos elétrons, ou seja, energia elétrica. Aí olha essa simulação aqui, pessoal, olha. Olha aqui, ó. Olha para cá. Aqui eu tenho uma bateria e lá embaixo eu tenho um resistor. E esses 2 pauzinhos pretos representam fios. Fios. Então, para quem não está vendo, eu tenho uma bateria. Nos polos da bateria eu liguei fios. E nesses fios eu ligo uma resistência, só que não está ligada ainda. Olha que coisa legal. Olha que coisa legal. O que é que vocês estão vendo aí? O que é? Elétrons se movimentando como? Altamente organizado. É, pessoal? Falem alto. Esses elétrons estão se movimentando organizadamente? Não. Estão se movimentando como? Por quê? Porque eu ainda não liguei esse fio ao resistor. Para organizarem, fazem a zoada. Quando eles se organizam, começa a corrente elétrica. Então, pessoal, olhem para cá, ó, aprender aquilo que a gente viu. Os elétrons estão se movimentando totalmente desorganizado aí. Está tudo desorganizado. Isso não é corrente elétrica. Professor, por que esses elétrons estão se movimentando desorganizadamente? É uma característica do metal. O metal tem elétrons livres. Aí eles ficam se movimentando desorganizadamente. Olha agora, olha agora. Cargas em movimento em todas as direções, não temos corrente elétrica. Estou repetindo aquilo que eu falei. Agora eu vou ligar, ó. Vou ligar. Ó.
Vou ligar. Liguei. O que é que está acontecendo? O que é que aconteceu assim que eu liguei? Assim que eu ligo, esses elétrons ficam como, pessoal? Organizados. Vocês concordam comigo que esses elétrons não estão numa filazinha, andando organizadamente? O que é isso, pessoal? Corrente elétrica. Corrente elétrica. A corrente elétrica está passando pela resistência lá embaixo. Olha lá, galera, tá ou não tá? Tá. A corrente elétrica está passando pelo gerador? Tá. Volta para o resistor lá embaixo? Volta. Como é o nome disso? Circuito. Círculo. Circuito. Então, o circuito, a corrente tem que ir e voltar. Ir e voltar. Professor, quem é que faz com que essa corrente volte novamente para o resistor? É o gerador. É o gerador. Pessoal, se você tem água num local e você quer transportar para outro local e fazer com que essa água volte, eu tenho que colocar uma bomba d'água. O gerador faz o papel da bomba d'água. Quando a corrente elétrica chega lá, ele puxa e volta. Ou seja, sempre vai deixar uma diferença de potencial. Sempre vai ficar uma diferença de potencial. Vocês estão me entendendo? Professor, volta. Ai, que saco. Repito. Vamos lá. Como é que esses elétrons estão? Como é, pessoal? Como é que eles estão? Desorganizados. Se eles estão desorganizados, eu tenho corrente elétrica? Falem. Não tenho corrente elétrica. Por quê? Porque eu não tenho uma diferença de potencial aí. Eles ficam desorganizados. Eles não sabem para onde vão. Fui claro? Quando eu pego esses fios e encosto, zoada, assim que eu encosto, eles ficam em fila, ficam organizados e vão do maior potencial para o menor potencial. Aí, ó. Tá aí o circuito. Tá aí o circuito. Tá aí o circuitozinho organizadamente. Beleza. Só que esse circuito, pessoal, que eu coloquei aí, é o circuito real. E para a gente resolver exercício, nós vamos trabalhar com um sentido convencional. Por quê? Porque fica melhor de resolver os exercícios. Fica melhor de resolver os exercícios. Então, olhe para cá. Corrente elétrica em movimento ordenado, organizado. Chama-se isso de corrente elétrica. Ok. Vamos lá. Olhe para cá. Vamos lá. O que é que eu tenho? Agora eu troquei. O que é que eu tenho lá embaixo? O que é, pessoal? Uma pilha. Eu tenho uma pilha. Vocês estão vendo uma pilhazinha aí, ó? Polo positivo, onde tem aquela sobreelevação. Um polo negativo, onde tem uma cavidadezinha. Todo mundo já deve ter pego ou visto uma pilha, é ou não é? A parte positiva é onde tem aquela sobreelevação. A parte negativa, onde tem uma cavidadezinha. Eu coloquei aí, beleza. O que é uma pilha? É um gerador. O nome já diz. A pilha vai gerar. A pilha vai o que, pessoal? Gerar energia elétrica. Beleza. E essa corrente elétrica, ela vai organizadamente. O sentido convencional é diferente do sentido real. Olhem aqui o sentido real que o nosso cientista está observando. Olha para cá. Ó, o sentido real é esse aqui, ó. É no qual os elétrons entram pelo polo positivo e saem pelo polo negativo. Aí quando esses elétrons passam pela lâmpada, volta o nosso braço. O que é que acontece quando os elétrons passam pelo resistor? O que é? Esquenta, calor. Quando esses elétrons passam por uma lâmpada incandescente, gera calor. E esse calor gera uma energia luminosa. Ai, professor, então eu estou entendendo. Mas na verdade acontece isso. Mas como é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o sentido da corrente, o contrário. Olha como é o sentido, pessoal, convencional. O sentido convencional, se vocês observarem, ó, os elétrons vêm, entram pelo polo negativo da pilha e saem pelo polo positivo da pilha. Esse sentido é só para resolver questões. Professor, eu fiz a questão e a corrente deu negativa. Se a corrente deu negativa, pessoal, significa dizer que você adotou o sentido errado. Você adotou o sentido real. E nós temos que trabalhar com o sentido convencional. Mas o número
o número é o mesmo. Então a resposta vai ser dada. Fui claro? Beleza? Isso daí é o sentido convencional e o sentido real. Ok. Vamos à frente. Eu queria que vocês pegassem agora os exercícios e vamos aplicar isso aí. Só fala de mais coisa, galera, é melhor a gente armazenar o mais importante, que a gente ficar tecendo comentário. Beleza? Vamos lá. Todos na página 81. Página 81. Página 81. Primeira questão. Vamos lá. O importante também não é só resolver a primeira questão e resolver as questões. O importante também é entender. E o principal, responder as perguntas que eu vou fazendo ao longo das questões. Vamos lá. Todo mundo aí lendo, quem não pode ler, escuta. Atenção. Na cozinha de uma casa ligada à rede elétrica de 110 volts. Ei, essa casa é em Fortaleza? Essa casa é em Fortaleza? Porque em Fortaleza a tensão é quanto? 200 e... Se você subir um pouquinho, você vai ver que o vestibular não é de Fortaleza aí, estão vendo? São Paulo. Vamos lá. Na cozinha de uma casa ligada à rede elétrica de 110 volts, há duas tomadas, a A e a B. Deseja-se utilizar simultaneamente um forno micro-ondas e um ferro, cada um ligado em sua tomada. Professor, diga lá, e se eu usar a mesma tomada? Aí eu tenho que usar um artifíciozinho. Como é o nome do artifício que a gente usa para ligar dois aparelhos elétricos na mesma tomada? T. Cuidado, pessoal, que no Enem, essa palavra T é muito nordestino, né? Pelo símbolozinho, parece um T, né não? Mas lá no sul chama-se isso de Benjamin. Tá certo, pessoal? Então, se no Enem por acaso vier, ligou-se dois aparelhos elétricos na mesma tomada pelo Benjamin. Aí você vai dizer, ah, é o T. É o nosso T aqui no Ceará. Ok, vamos lá. Eu quero que você escute agora e leia também o que está mais embaixo. Ferro de passar. Tá até no telão, mas é melhor na apostila. Ferro de passar, 110 volts, 1.400 watts. Micro-ondas, 110 volts, 920 watts. Todo mundo com Arodin. Os dois aparelhos vão ser ligados a quantos volts? Falem forte. Não escutei. Qual dos dois aparelhos tem maior potência, tem maior watt? Quem? O ferro gasta mais energia. O ferro gasta mais energia. Por quê? Porque ele tem maior potência. O ferro vai puxar mais elétrons para ele funcionar do que o micro-ondas. Fui claro ou não? Fui claro? Apesar dos dois, pessoal, gastarem muita energia. Mas o ferro gasta mais energia. Professor, tem como o micro-ondas gastar mais energia? Tem. Ele ficando mais tempo ligado do que o ferro. Vocês entenderam ou não? Quanto mais tempo, mais energia. Às vezes você deixa um aparelho ligado muito tempo e gasta menos energia do que o outro. Aí a potência. Quem tem mais potência gasta mais energia. Vocês estão entendendo que tem que ter um balanceamentozinho. Então, bora. Para que isso seja possível, é necessário que o disjuntor dessa instalação elétrica seja... Então, vamos lá. Todo mundo vai escrever a potência π. Escrevam aí, π. P igual a I vezes U. π. Escrevam aí, π. Potência igual a I vezes U. P igual a I vezes U. P de papai, igual a I vezes U. π. Escreveram, pessoal? Escreveram? Professor, por que tu não coloca aí? Não, eu quero que você faça. Eu vou fazer. Eu quero que você faça. Passe à frente dos outros, seja preguiçoso, não. Todo mundo escreveu π. Você vai achar a corrente elétrica no ferro de passar e vai achar a corrente elétrica no micro-ondas. Vamos lá. Quanto é a potência no ferro de passar? 1.400. Aí o P é 1.400. Quanto é a DDP? O U, 110 volts. Você vai achar o I, que o ferro de passar puxa. E quanto é no micro-ondas? A mesma coisa. Potência, 920. A DDP, 110.
quem não acompanhou, olha a solução na tela. Olha aí. Ferro de passar. Haroldinho, tu não escreveu o pio? Não. É porque eu já passei o U dividindo, certo, galera? Eu já passei o U dividindo. Então fica I é igual a potência sobre a DDP. 1.400 dividido por 110. A corrente que o ferro de passar puxa é 1,8 amperes. A potência que o ferro de passar puxa é, desculpa pessoal, 12,8 amperes. A potência é de 12,8 amperes. Ok. Vamos agora para o micro-ondas. Micro-ondas, pio, aí fica corrente, potência sobre a DDP. 920 dividido por 110. 920 é a potência, 110 é a DDP. Quanto é a corrente do micro-ondas? 8,4 amperes. Vamos falar uma linguagem bem legal. Uma linguagem bem legal. Vamos lá, uma linguagem bem legal. Quanto de corrente o ferro precisa? 12,8. Quanto o micro-ondas precisa? 8,4. Quanto de corrente a nossa operadora aqui de energia está mandando para a sua casa para funcionar esses dois? É a soma. Então, por favor, somem aí, somem. 12,8 mais 8,4 vai dar 21,2 amperes. Vai dar 21,2 amperes. Vamos lá, respondam para mim. Para que serve 12,8 amperes? Para qual aparelho funcionar? Não escutei. Para que serve 8,4? Para qual aparelho funcionar? Como os dois estão funcionando, o que é que você faz? Soma as duas correntes. Ai, professor, essas duas correntes estão indo para o micro-ondas? Não. Essas duas correntes vêm da nossa operadora, que a gente paga todo mês. Aí ela vem, quando ela chega na sua casa, 12,8 vai para o ferro, 8,4 vai para micro-ondas. Ei, tira o ferro de passar da tomada. Fica só quanto? 8,4, só para o micro-ondas. Vai pagar menos energia. Liga o ferro na tomada. 12,8 mais 8,4. Vocês estão me entendendo ou não? Então, 21,2 amperes é a corrente que vai para a sua casa. Aí eu pergunto para vocês. O disjuntor, que é aquele aparelhozinho que vai medir a corrente, que vai passar lá, certo? Ele vai poder pegar um pouquinho maior do que 21,2. Professor, por que ele não pega menos do que 21,2? Porque senão, pessoal, não vai funcionar esses aparelhos. Certo? Não vai funcionar esses aparelhos. Então, professor, eu tenho que colocar uma corrente um pouquinho maior. Qual é o item que é um pouquinho maior? Qual é o item que é um pouquinho maior que 21,2 aí? Qual é? Não escutei. 20, que é o item D de dado. Aí você marca o item D de dado. Certo? Por que não pode ser menor do que 21,2? Porque senão tinha aparelho que ia funcionar com a potência menos do que é para ele funcionar. E por que não pode ser muito maior do que 21,2? Porque senão esse aparelho vai queimar. Então tem que ser um pouquinho maior do que 21,2 para chegar nesses aparelhos. 25 amperes é o item D de dado. É o item D de dado. Fui claro ou não? Ei, qual dos dois aparelhos gasta mais energia? Ferro de gomar ou micro-ondas? Por quê? Porque tem maior pó, puxa mais có, e corrente é o movimento desorganizado dos elétrons, é? Corrente é o movimento o quê, pessoal? E como é que a gente organiza? Ligando a uma DDP, ligando na tomada, ligando numa pilha, ligando numa bateria. Seu ferro de gomar, pessoal, aquela parte metálica que a gente engoma as roupas, ali é um metal, ali está cheio de elétrons, só que eles estão todo doidos.
Quando você liga na tomada, esses elétrons fazem como? Zoada. Se organizam. Aí vira corrente elétrica. Cara, eu estou aprendendo. Que legal. Vamos lá. Questão de número 2. Questão de número 2. Então, o item 1. Questão 1, você marca o D de dado. Acha a corrente em cada aparelho, depois soma. Tem a corrente total. Coloca um pouquinho acima. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Questão 2. Uma ducha elétrica de 3.300 watts. Ei, puxa uma setinha. Puxa uma setinha, escreva. Potência. 3.300 watts. O watt é potência. Puxa uma setinha. 3.300 watts. Potência. 3.300 watts. Potência. Todo mundo escreveu? Ok. E 220 volts. Puxa uma setinha. Escreva. DTP. Ou então, tensão. Ei, galera. Ei. Essa ducha elétrica foi em Fortaleza? Não escutei. Essa ducha elétrica, aliás, pode ter sido ligada em Fortaleza ou não? Por quê? 220 volts. Beleza, beleza. Deixa eu só colocar uma coisinha legal para vocês. Se um aparelho foi programado para 220 volts, Fortaleza, Fortal, se eu levar para São Paulo, que é 110 volts, ele não queima. Ele apenas vai funcionar com potência menor. Mas se um aparelho foi fabricado para 110 volts, São Paulo, e eu trago para Fortaleza, quando eu ligo, o que é que acontece, pessoal? Queima. Então aqui a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque aqui a gente só pode ligar aparelhos feitos para 220. Se eu ligar de 110, ele queima. Então eu preciso de um transformador. Certo? Então presta atenção. Vamos lá. Repetindo. Uma ducha elétrica de 3.300 watts. O que é 3.300 watts? É o quê? Potência. 220 volts. O que é 220 volts? DDP, ou tensão elétrica. Ok. É instalada no banheiro de uma residência. Sempre que ela é ligada na sua potência máxima, o disjuntor, dispositivo elétrico, interrompe a passagem da corrente elétrica, sempre que excede um determinado valor. Então, eu acho que aqui em várias casas já deve ter acontecido isso. De uma hora para outra você diz, ei, só está faltando energia aqui em casa. Aí, não, foi o disjuntor que disparou. Aí você vai e liga novamente esse disjuntor. Por quê? Porque aconteceu uma sobrecarga. Veio mais corrente do que aquela casa suporta. Aí ele vai e desliga, beleza? Ok. Aí ele disse, associado ao circuito da ducha, interrompe a corrente. Chamado para sanar, chamado para resolver o problema. Cadê? Chamado para sanar o defeito, um eletricista, ao examinar o circuito da ducha, constata que a falha é resultante do dimensionamento do próprio disjuntor. Para resolver o problema, o eletricista deve substituir o disjuntor por... Ei, pessoal, por favor, professor, o senhor vai resolver? Vai, mas eu quero que você faça. Divide aí para mim, coloque I, todo mundo, I igual. I igual, não é para escrever o igual não, pessoal, é o símbolo. I igual. P sobre U. I igual a P sobre U. Professor, o que foi que tu fez? Pio. Aí eu peguei o U e passei dividindo. Então vamos lá. Foi que vocês escreveram aí, vê se escreveram certo. I igual a quem? P sobre U, certo? P é a potência, U é a tensão. Faz um favor para mim. Quanto é a potência desse chuveiro elétrico que vocês escreveram lá na questão? Quanto é? 3.000 e... Quanto é a DDP? 220. Divide aí para mim, divide. Divide para mim, divide. Divida para mim, por favor. 3.300 por 220. Olha o que foi que vocês escreveram. Vocês escreveram isso aí que está no telão. I igual a potência sobre a DDP.
3.300 dividido por 220, 3.300 dividido por 220, dá 15 amperes. Então significa dizer que esse chuveiro elétrico puxa 15 amperes da nossa fornecedora de energia. 15 amperes. Aí o Haroldinho pergunta para vocês, o que é que acontece quando vem 15 amperes? Aí o disjuntor desliga. Pum! Por quê? Porque está mal instalado. Esse disjuntor não consegue receber 15 amperes. Então você tem que pegar algum item que consiga pegar uma corrente maior do que 15 amperes. Olha aí, conclusão. O chuveiro em questão precisa de um disjuntor que suporte, no mínimo, uma corrente de 15 amperes para funcionar normalmente. Ou seja, ele precisa de uma corrente maior do que 15 amperes. Se ele é interrompido, significa dizer que o disjuntor antigo é menor que 15 amperes. O novo disjuntor terá que ser maior que 15 amperes. Resposta, letra C. Vai todo mundo para a letra C, vai. Todo mundo para a letra C. Todo mundo para a letra C. Certo? Ou seja, vamos lá. O disjuntor tem que ser maior do que 15 amperes. Vamos lá. Item A. 5 amperes por um de 10 amperes. Pessoal, se eu substituir por um de 10 amperes, vai ficar menor do que 15 ainda ou não vai? Não vai funcionar. B de bola. 10 amperes por um de 5 amperes. Ora, meu amigo, se eu colocar um disjuntor de 5 amperes, não vai funcionar, porque continua menor do que 5 amperes. Trocar um de 10 amperes por um de 20 amperes, que é o item C, vai funcionar ou não vai? Vai, porque 20 amperes é maior do que 15. D de dado, troca um de 20 amperes por um de 10. Se eu colocar 10 amperes, vai ficar menor do que 15. Item E, 5 amperes por um de 20 amperes. Ei, professor, diz, esse aí também dá certo. O problema, pessoal, é que a gente não tinha um de 5 amperes. A gente tinha um de próximo de 15 amperes, ou seja, a gente tinha um de 10 amperes. A gente tinha um de 10 amperes. Então, trocar um de 10 amperes por um de 20 amperes. Muita gente se confunde com o item E. Mas eu não tinha um de 5, eu tinha um de 10, que era próximo do de 5, de 15. Então, marca o item C. Vamos lá. Me expliquem aí, pode explicar. Por que o disjuntor desligava? Porque ele não suportava 15 amperes. Então, eu tenho que colocar um disjuntor de quanto? Mais do que 15 amperes. Aí fica a dúvida, C ou E? Só que o disjuntor que tinha era próximo de 15 amperes. Então era 10 amperes. Por isso que fica o item C de casa. Ok? Beleza. C de casa. Vamos agora, galera, para a questão de número 3. A questão 3, ela é uma questão do Enem. Certo? E você tem que ter uma qualidade, uma habilidade desse Enem, de observar, tipo uma planta baixa. Tá todo mundo vendo aí, pessoal, uma casa, onde tem, a gente está olhando de cima. Vocês estão vendo o banheiro onde tem chuveiro elétrico, aí tem uma geladeira na cozinha, aí tem um ferro elétrico, tem um rádio, tem uma lâmpada, tem um aparelho de som. Então presta atenção. O chuveiro elétrico, obviamente, está no banheiro. É ou não é? A geladeira. Está onde a geladeira? Na cozinha. Por isso que ele fala, a cozinha é onde está a geladeira. Você identifica onde é a cozinha aí. Certo? Televisor. Está na sala. Certo? Então vamos lá. A instalação elétrica de uma casa envolve... Conversa paralela atrapalha, galera. A instalação elétrica de uma casa envolve várias etapas. Desde a alocação dos dispositivos, instrumentos e aparelhos elétricos, até a escolha dos materiais que compõem, passando pelo dimensionamento da potência requerida, da fiação necessária dos eletrodutos. Entre outras, para cada aparelho elétrico existe um valor de potência associado.
Valores típicos de potência para alguns aparelhos elétricos estão no quadro. Vamos lá. Na casa tem aparelho de som? Tem ou não, pessoal? Tem. Quanto é que vale a potência do aparelho de som? 120 watts. Na casa tem chuveiro elétrico? Tem. Quanto é que vale? 3.000 watts. Na casa tem ferro elétrico? Tem. Quanto é que vale? 500 watts. Na casa tem televisor? Tem. Quanto é que vale? 200 watts. Geladeira? 200 watts. Rádio? 50 watts. Deixa eu fazer uma pergunta. Desses aparelhos que eu falei aí, qual que gasta mais energia elétrica? Não escutei. Por que o chuveiro elétrico gasta mais energia? Tem maior potência. O chuveiro elétrico tem maior potência. Quanto maior potência, mais energia. Ok. A escolha da lâmpada é essencial para a obtenção de uma boa iluminação. A potência da lâmpada deverá estar de acordo com o tamanho do cômodo a ser iluminado. O quadro a seguir mostra a relação entre as áreas do cômodo em metro quadrado e a potência da lâmpada em watts, e foi utilizado como referência para o primeiro pavimento de uma residência. Ok, perfeito. Considerando a planta baixa fornecida com todos os aparelhos e o funcionamento, a potência total em watts será de... A potência em watts será de... Vamos lá. Pessoal, faltou aí um dadozinho que é esse quadro. Qual é o quadro? Olha aí. Se um cômodo tem até 6 metros quadrados, sala, quarto ou banheiro, a lâmpada tem que ser de 60 watts. Se o cômodo tem de 6 a 7,5 metros quadrados, na sala tem que ser 100 watts, no quarto 100 watts, no banheiro 60 watts. Se a área for de 7,5 a 10,5, 100 watts. Então presta atenção. Tem que ter uma noção muito boa de geometria. Geometria. Se vocês perceberem, depois eu volto para esse quadro aí. Se vocês perceberem, pessoal, a cozinha, ela tem 3 por 3, 3 metros por 3 metros. Então ela é 9 metros quadrados. Se a cozinha tem 9 metros quadrados, ela tem uma especificação para a lâmpada. Então copia aí para mim, por favor. Cozinha, 3 vezes 3, 9 metros quadrados. Por favor. Cozinha, 3 vezes 3, 9 metros quadrados. Coloquem aí. Cozinha, 3 vezes 3, 9 metros quadrados. Beleza. Corredor, 1,5 vezes, entre parênteses, 3 menos 2,1. O corredor, pessoal, tem 1,35 metros quadrados. O corredor tem 1,35 metros quadrados. Perfeito? 1,35 metros quadrados. Ok. Quarto e sala. Quarto, sala. 2,8 vezes 3. Tem 8,4 metros quadrados. Professor Arodin diz, eu não estou entendendo. Para que você está calculando isso aí? Para a gente ter a metragem e saber qual a lâmpada que você vai colocar. Na cozinha, no corredor, no quarto, sala. A cozinha, corredor e quarto, sala. Ok. Então, bora lá. O que é que você vai fazer? E aí, o banheiro, faltou o banheiro. O banheiro, ele é 1,5 por 2,1. A área do banheiro é 3,15 metros quadrados. Ok. Então, bora lá. Com isso, pessoal, eu preciso de 2 lâmpadas de 60 watts e 2 lâmpadas de 100 watts. Eu preciso de 2 lâmpadas de 60 watts e 2 lâmpadas de 100 watts. Arodin, aonde são as lâmpadas de 60 watts? No corredor e no banheiro. As duas menores metragens, estão vendo ou não? Corredor, 1,35, 60 watts. Banheiro, 3,15, 60 watts. Professor, e na cozinha, 9 metros quadrados, 100 watts. E no quarto sala, 8,4 metros quadrados, 100 watts. Então vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Aonde eu vou ter as 2 lâmpadas de 60 watts? Onde tem menor metragem, aonde? Aonde eu vou ter 60 watts?
no corredor e no banheiro. Aonde eu vou ter as duas de 100 watts? Na cozinha e no quarto sala. Pois bem, nós vamos somar todas as potências. Nós vamos somar todas as potências que tem nessa casa. Todas. Essas 4 lâmpadas com o aparelho de som, chuveiro elétrico, ferro elétrico, televisor, a geladeira e o rádio. Como se tudo tivesse ligado ao mesmo tempo. Certo? Tudo ligado ao mesmo tempo. Como é que fica? Olha aí. 120 do aparelho, 3.000 do chuveiro, 500 do ferro, 200 da geladeira e 50 do rádio. 4.070 watts. Mas, está faltando quem, pessoal? As lâmpadas. 4.070 watts mais 320 dá 4.390 watts. 4.390 watts corresponde à potência de qual item? De qual item? D de dado. Professor, repete, repito. É do Enem, repete, repito. Eu preciso de quantas lâmpadas? Falem, pessoal. Quantas lâmpadas? 4. Uma na cozinha, uma no corredor, uma no quarto-sala e outra no banheiro. Das 4, 2 de 60 e 2 de 100. Certo? E o que é que eu tenho mais nessa casa? Eu tenho o aparelho de som, chuveiro elétrico, ferro de engomar, televisor, geladeira e banheiro. Somando todas essas potências, dá 4.070 watts. 4.070 watts, mais as potências das 4 lâmpadas, que é 320, vai dar 4.390 watts. Qual é o item a ser marcado? D de dado. D de dado. Vamos repetir. Vamos repetir. Agora eu quero ver se vocês estão ligados. A questão não fala disso. A primeira perguntinha é fácil. A segunda é que é um pouco complicada. Vamos lá. Primeira pergunta. De todos os aparelhos, juntando as lâmpadas, qual é a que gasta mais potência? Fala. Qual é a que gasta mais potência? Não escutei. Por que é o chuveiro elétrico? Maior potência. E qual que gasta menos energia? É o rádio. Gasta menos do que uma lâmpada ou não gasta? Gasta, que a lâmpada é 60 e ele é 50. Entenderam ou não? Ok. Beleza. Vamos agora para a questão de número 5. Pessoal, a questão 4 está incompleta. Então, anulada a questão 4. Por favor, anulem a questão 4. Ela está incompleta. Tira a questão 4. Ela está incompleta. Ok? Questão 4, incompleta. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Questão de número 5. Questão 5. Concentrados, concentrados. Em uma loja, a potência média máxima absorvida pelo enrolamento primário de um transformador é igual a 100 watts. Aonde tem 100 watts, puxa uma setinha, puxe. Escreva potência, escreva potência. Escreva potência. Isso. O enrolamento secundário desse transformador, cuja tensão eficaz é igual a 5 volts. Escreva aí, 5 volts. Puxa a setinha e escreva DDP. Ou então, tensão. Tanto faz escrever DDP como escrever o quê? Tensão. Ok. Aí ele diz: nesse conjunto, a corrente elétrica de cada aparelho corresponde a 0,1 ampere. Pessoal, nós temos nessa loja vários aparelhos. Cada aparelho puxa 0,1 ampere. Beleza? Ok. 0,1 ampere. Então vamos lá. Vamos lá. Pio. Novamente. Pio. Potência igual a corrente vezes a DDP. P igual a I vezes U. P igual a I vezes U. Aí o que foi que eu fiz? Eu passo o U dividindo, aí fica I igual a P sobre U. I igual a P sobre U. Quem é o P? Potência 100.
Quem é o U? 5 volts. Meus amores, se a potência é 100 e o U é 5, quanto é que vale a corrente? 20 amperes. Essa é a corrente que vai para a loja. Professor, eu não entendi não. O senhor pediu para escrever π e depois coloca a fórmula direta aí. π, P igual a I vezes U. O P é 100, o U é 5. Passa o 5 dividindo. Aí você vai achar o I. I é igual a 100 sobre 5, 20 amperes. Arodim, o que é 20 amperes? 20 amperes é a corrente que vai para a loja. Vai 20 amperes para a loja. Cada aparelho puxa quanto? Um aparelho puxa quanto? 0,1 amperes. Então vamos fazer uma proporção. Bora. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 20 por 0,1. Nessa loja existem 200 aparelhos. Ei, chegou isso aí, não? Consegui entender, não? Conseguiu, não? Então vamos lá. Quanto de corrente, elétrons organizados, quanto de corrente vai para a loja? 20 amperes. Cada aparelho puxa 0,1, ó. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Ou seja, se eu tiver 200 aparelhos, me dá os 20 amperes que vem para a loja. Vocês estão me entendendo ou não? Cada aparelho puxa 0,1 ampere. Se eu tiver 200 aparelhos, vai me dar os 20 amperes que vem para a loja da nossa concessionária de energia. Vocês estão me entendendo ou não? 200 amperes, 200 aparelhos. Qual o item aí? Qual é do 200 aparelhos? Qual o item aí do 200 aparelhos? É o item 200 aparelho, é o item C de casa. Item C de casa. Marque o item C de casa. Ok? Beleza. Vamos agora para uma questãozinha altamente atual. Muito atual. Vamos lá. Vocês já compraram algum aparelho elétrico que vem esse desenhozinho que está na apostila aí, para dizer o consumo ou não, pessoal? É ou não é? Agora é lei. Lei federal. Lei federal. Lei federal. Tem que vir com essa especificação para você saber se gasta ou não gasta muita energia. Vamos lá. Atenção. Atualmente, os aparelhos eletrodomésticos devem trazer uma etiqueta, questão 6, galera. Devem trazer uma etiqueta bem visível, contendo vários itens do interesse do consumidor, para auxiliá-lo na escolha do aparelho. A etiqueta direta é um exemplo modificado na prática de faixas coloridas, no qual a letra A sobre a faixa superior corresponde ao produto que consome pouca energia, e G sobre a faixa inferior corresponde ao produto que consome muita energia. Então vamos lá. Qual é o aparelho que consome muita energia? O aparelho que tem muita pó? Qual é o aparelho que consome pouca energia? Aquele que tem pouca pó? Show! Nesse caso, trata-se da etiqueta para ser fixada no refrigerador. Suponha agora que no lugar onde está impresso XYZ, na etiqueta, esteja impresso um valor de 41,6. Certo? 41,6. Pessoal, sabe o que é 41,6? A gente tem que interpretar. Eu quero que todo mundo vá para a figura. Está todo mundo vendo XYZ ou não, galera? Sabe o que é XYZ? Quilowatt-hora por mês. Isso é a quantidade de energia que esse aparelho vai consumir em um mês. Quilowatt-hora por mês. A quantidade de energia que esse aparelho vai consumir em um mês. Então, eu queria que você fizesse um favor.
eu queria que você pegasse lá no texto, onde tem 41,6, puxasse uma setinha e escrevesse energia elétrica. Onde tem 41,6 no texto, puxa uma setinha e escreva energia elétrica. A energia elétrica que esse aparelho vai consumir. A energia elétrica que esse aparelho vai consumir. Então vamos. Sabendo que 1 kWh é 0,25 reais, 0,25 centavos. Com base nessas informações, assinale a alternativa que fornece o custo total de consumo dessa geladeira, considerando que ela funcione ininterruptamente, sem ser desligado, ao longo de um ano. Ao longo de um ano. Vamos juntos? Vamos. Olha para cá. Eu acabei de dizer para vocês, que eu pedi para vocês puxarem a setinha, 41,6 kWh em um mês. Só que ele não pediu em um mês, ele pediu em quanto tempo? Um ano tem quantos meses? Faça a proporção. 41,6 kWh é a energia gasta em um mês. X em 12 meses. Quanto de energia ele vai gastar em 12 meses? Fui muito claro ou não? Beleza? Então presta atenção. Quanto ele vai gastar em 12 meses? 499,2 kWh. Ou seja, quase 500 kWh. Beleza? Beleza? Não se desconcentre, pessoal. Fique no que vale a pena. Vá por mim. Não se desconcentre. Vamos lá. Então vamos lá. O que foi que eu fiz? Arodim? 41,6 kWh em um mês. Quanto de energia em 12 meses? 499,2 kWh. Beleza. Quanto vale 1 kWh, pessoal? Quanto é? Quanto é? 1 kWh, 0,95 de reais. O que a gente gasta em um ano? 499,2 kWh. Quantos reais? Aí vai dar 124,8 reais. É o que esse aparelho vai lhe consumir em reais durante um ano. Durante um ano. 124,8 reais. Qual item, galera? Qual é o item? Qual é o item? A. Vamos repetir? Bora. Professor, o senhor repete demais. Vou repetir. Vamos lá. 41,6 kWh é a energia em um mês. X em 12 meses. Por que eu coloquei 12 meses, pessoal? Por que eu coloquei 12 meses? Por que foi? Porque ele quer em um ano. Aí você acha 499,2 kWh, próximo de 500 kWh. Aí você tem 1 kWh é 0,25 reais. 499,2 kWh corresponde a quantos reais? 124,8 reais. Aí você vai e marca o item A. O item A. Beleza? Pessoal, é muito dinheiro? É. Mas mesmo assim gasta pouca energia. Porque esse aparelho, pessoal, esse refrigerador, não vai ser desligado nem um instante. É ininterruptamente. Foi claro? Ok. Vamos agora para a questão de número 7. Questão de número 7. Vamos lá. Questão de número 7. Acho que coloquei foi a resposta. Vamos lá. Questão de número 7. Vamos. Em uma residência, há um refrigerador que funciona continuamente, cuja potência é de 5.200 watts. Galera, 5.200 watts é a potência desse refrigerador. O número de lâmpadas de 400 watts que deve ficar ligada durante 3 horas para que seu consumo de energia seja o mesmo do refrigerador durante um dia. Ei,
Faz aquilo que a gente está fazendo sempre. Aonde tem 5.200 watts, puxa uma setinha. Escreva o quê? Potência. Segurar mais 10 minutos da tua aula, ou tu tá no limite aí? Consegue segurar 10 minutos até 2h40, antes de tu terminar a tua aula? Lógico. Pode ser? Nem se preocupe. Pronto, segura mais 10 ou 15 minutos por dia, para Certo. Vamos lá. Vamos lá. Aí, atenção. Vamos lá. Juntos e concentrados. 5.200 watts. Todo mundo com a Arodin? Puxa uma setinha, puxa. Puxa uma setinha. Escreve o que, pessoal? Escreve o que? Potência. Isso é a potência do refrigerador. Isso é a potência do refrigerador. Fui claro? Potência. Potência do refrigerador. Perfeito. Aonde tem 40 watts, estão vendo 40 watts? Puxa uma setinha, 40 watts. Puxa uma setinha e escreva. Potência de uma lâmpada. Vai. Ei, Arodin, está muito rápido. Está muito rápido. Está muito rápido. Então volta. O que é que eu pedi para vocês escreverem em 5.200 watts? O que foi, pessoal? Potência do refrigerador. O que é que eu pedi para vocês escreverem em 40 watts? Potência de quem? Da lâmpada. Potência da lâmpada. A questão, pessoal, ela é muito simples. Ela é muito simples. O que é que eu quero? Quantas lâmpadas são necessárias para gastar a mesma energia de um refrigerador? Quantas lâmpadas são necessárias para gastar a mesma energia do refrigerador? Certo? Aí você vai fazer como? Ora, energia é potência vezes o tempo. Ei, copia isso aí. É igual a pote vezes T. Pote é para você saber que esse P é o que, pessoal? Potência. Copia, tem preguiça não? Tem preguiça não? Vai. É igual a pote vezes T. 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 O que é o E? Energia. O que é o pote? Potência. O que é o T? Tempo. Então vamos resolver? Vamos. Só repete novamente. O que é 5.200 watts? O que é, pessoal? 5.200 watts? Potência de quem? Refrigerador. E o que é 40 watts? É a potência de quem? Beleza. Vamos resolver a questão? Olha aí, galera. Energia da lâmpada tem que ser igual à energia do refrigerador. Ei, professor, nunca. Eu pergunto, por quê? Porque se o refrigerador tem 5.200 e uma lâmpada tem 40, como é que vai ficar? Meu filho, preste atenção. Ele diz assim na questão, ó, para que fiquem iguais. Então eu vou colocar N vezes 40. N vezes 40. Certo, pessoal? Ai, professor. Então, peraí. Eu vou colocar N vezes 40. Por que eu estou colocando N vezes 40? Eu estou colocando N vezes 40 para ser N vezes 40 lâmpadas. Eu estou colocando N vezes 40 para ser N vezes 40 lâmpadas. Aí você vai colocar. Então, peraí. Potência da lâmpada, N vezes 40. Quanto é o tempo da lâmpada? 3 horas. Ele pede 3 horas. É igual a potência do refrigerador, 5.200 watts, vezes 24 horas. Eu achei essa questão muito complicada. Não achou. Ele quer saber quantas lâmpadas são necessárias para que em 3 horas gaste a mesma energia que esse refrigerador gasta em um dia. Um dia são quantas horas, pessoal? Um dia. Em um dia são quantas horas? 24 horas. Por isso que fica energia, olha o que eu escrevi, ó. Energia da lâmpada igual a energia do refrigerador. Aí fica potência da lâmpada vezes o tempo da lâmpada é igual a potência do refrigerador vezes o tempo do refrigerador.
Só que no lugar da potência da lâmpada, eu não vou colocar 40. Eu coloco quanto na potência da lâmpada? N vezes 40. Porque 40 é a potência de uma lâmpada. E eu não quero uma lâmpada, eu quero quantos? N, eu não sei. Fazendo os cálculos, N vezes 40 vezes 3 é igual a 5.200 vezes 24. O N, pessoal, vai dar 1.040 lâmpadas. Certo? São necessários, pessoal, 1.040 lâmpadas para que em 3 horas, ela faça o papel de um refrigerador em um dia. São necessários 1.040 lâmpadas para que esse refrigerador, as lâmpadas, para que ele gaste energia de um refrigerador em um dia. Então vamos lá, responde bem forte. Quem gasta mais energia? Uma lâmpada ou um refrigerador? Por que é o refrigerador? Porque tem mais potência. Mas professor, se eu colocar 1.040 lâmpadas, gasta a mesma energia em 3 horas do que um refrigerador em um dia. É uma proporção. Por isso que precisam de muitas lâmpadas. 1.040 lâmpadas, galera. São muitas lâmpadas. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Vamos. Sabe o que é? Vocês sabem o que é lacrar? Lacrar é confirmar. Eu não é, pessoal? Vamos lacrar nossa aula. Sabe o que é lacrar a aula? Eu perguntar uma coisa. Lá do início, e você souber responder, aí valeu a pena. Aí valeu a pena a gente vir. Foi claro? Então olha para cá. Se eu disser para vocês assim, qual é, parece, pessoal, que quando você vai resolver essas questões, desculpem, você vai escutar a minha voz. Quando eu for falar, você vai escutar a minha voz. É impressionante. Você vai estar resolvendo a questão daqui a 3 meses, 4 meses, e você... Certo. E você vai escutar a minha voz, vai escutar a voz daquele gordinho falando, eita rapaz, é mesmo. Olha aqui para a gente lacrar, Pessoal, o que é a característica de um metal? Ter elétrons? Elétrons livres, esses elétrons se movimentam como? Fala. Desorganizados. Isso é corrente elétrica? Fala forte. Isso é corrente elétrica? Se eu ligar uma diferença de potencial, aí esses elétrons fazem como? Zoada. Esses elétrons ficam como? Ficam organizados. Organizados, eles se movimentam. O que é isso? O que é isso? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Não foi? Foi ou não foi muito bom, galera? Não foi? Tá certo? Foi um prazer participar desse projeto. Recebam todos um abraço aqui do Haroldinho, tá certo? Um beijo.